Ei, pessoal! Muito prazer, eu sou a Aline, não sei se todo mundo aqui me conhece. Espero que, inclusive, vocês estejam bem, porque eu vim com uma ótima novidade hoje. Vamos dar o start na primeira semana de sucesso do cliente do programa de parcerias Rive. Vamos lá? Então, pessoal, a semana de sucesso, ela vai ser dividida em 5 dias e todo dia dessa semana a gente vai lançar um videozinho para vocês. Eles são bem curtos e práticos para que vocês realmente consigam assistir e aplicar no dia a dia de vocês, em que a gente reuniu as maiores demandas dos nossos parceiros em relação à entrega de sucesso do Rive. Então, vamos dar o start hoje. Nesse sentido, a gente vai falar nesse primeiro momento sobre modelo de negócio. Bora lá? Sobre a nossa agenda. Então, vamos já esclarecer tudo que a gente vai conversar hoje. Num primeiro momento, por que ser consultivo em vendas? O que um consultor de vendas faz no fim das contas? A documentação necessária para entrega e precificação. Por quê? Precificação é uma coisa que a gente sempre ajuda vocês, mas a gente também sabe que é algo que a gente sempre pode melhorar. Então, vamos falar disso também. Aline, beleza, mas por que vocês fizeram a semana de sucesso do cliente? A gente fala bastante aqui no programa que vocês são a extensão do Rive. Então, no final do dia, a gente acaba querendo a mesma coisa, que é entregar sucesso aos nossos clientes. Aproveitando, inclusive, a expertise que a gente adquiriu aqui, no sentido de que o Rive nasceu de uma consultoria, não sei se vocês até sabiam disso, e aí a gente vai aproveitar para conversar um pouco mais sobre como que tudo que a gente entrega aqui dentro de casa pode ser feito. E até mesmo para a gente falar sobre o que a plataforma ela consegue entregar. Como explorar a plataforma da melhor maneira possível. E no fim das contas, a gente quer a mesma coisa, que é o que o cliente então cresça, que ele tenha resultado, que ele esteja realmente satisfeito ali com o que a gente está fazendo. Bora lá compartilhar essas melhores práticas então. Pessoal, e o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é do porquê ser consultivo em vendas. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, o Spin Selling é lá dos anos 80. E essa metodologia é muito falada ainda hoje. Então percebe que faz quase 40 anos que a gente não tem uma mudança tão grande. Quando a gente pensa no inbound, a mesma coisa. Muita gente adotando, a gente tem muita informação disponível no mercado nesse sentido. Só que, a partir do momento que a estratégia ela vai se tornando cada vez mais popular, ou seja, muita gente está fazendo aquilo, muita gente está adotando, elas vão deixando de ser tão eficazes. A gente está falando de um mar vermelho. Então, a gente está no momento que vender é cada vez mais difícil. Vender não é só para você, parceiro, mas vender para o seu cliente também. Porque acredito que muitas das vezes um lead chega para você falando que ele precisa hoje vender mais. E ele fecha contigo com essa necessidade. Beleza, como que eu saio dessa situação? Baseado numa boa experiência de compra. A experiência de compra ela é o diferencial para que um lead ele chegue até você e não a outra empresa, outra consultoria, outra agência. Hoje, o produto e o serviço, na verdade, que você oferece, no fim das contas, ele não é o que faz com que o cliente fique com você, e sim a confiança que ele tem na sua solução. E aí, quando a gente pensa em Sales Engagement, que é algo novo para o mercado, ele trabalha justamente nisso. Eu estou fazendo com que eu mantenha o meu vendedor e o meu lead engajado, se fizer sentido esse lead para mim, até o final, até o fechamento. E aí eu faço baseado em algumas estratégias. Sales Engagement é isso. Beleza. Pensando, por exemplo, que um consultor de vendas ele auxilia o lead a caminhar com as próprias pernas, se esse lead ele tem uma venda complexa, ele vai precisar
fornecer uma boa experiência de compra para esse lead. Então, o seu cliente ele precisa também oferecer uma boa experiência de compra. Se ele faz isso e começa a ver os resultados, consegue ver esse impacto positivo na receita, fica muito mais fácil analisar o ROI do investimento feito. A gente tem um ROI positivo no fim das contas, sabe? E eu tô falando com vocês sobre a diferenciação competitiva justamente porque a gente viu que o mercado ele se comporta da seguinte forma. E é por isso que eu queria conversar com vocês sobre o Crossing the Chasm. O Crossing the Chasm, ele é um livro que ele traça o paradoxo da inovação. Então, o que ele mostra? O comportamento do mercado frente à adoção de novas tecnologias, serviços. Tá, mas antes de a gente falar isso, a gente precisa entender primeiro que existem dois tipos de inovação. Então, primeiro a gente tem aquela inovação que é disruptiva, ou seja, algo que é totalmente novo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Google, a gente sabe que antes não se falava de um buscador online. Por outro lado, a gente tem a inovação também que vai de 1 a N. Então, eu pego algo que já existe e eu melhoro isso cada vez mais. Tá, Aline? Um exemplo. O Outbound 2.0. Beleza? Tá, joia. Então, aqui, a gente trabalha no mercado com uma grande curva para a adoção de novas tecnologias. Beleza? Que é o que vocês estão conseguindo ver aqui. E a gente separa o comportamento das empresas com base nisso. Então, aqui vocês conseguem ver que eu tenho os innovators, os early adopters. Mas separando esses dois aqui, que, se vocês perceberem, estão com um volume muito menor, então são uma parcela muito menor do que quando eu passo para cá, depois do The Chasm, que é o abismo. Que é Early Majority, Late Majority, e aqui a curva ela já começa a cair para os céticos. Vamos tentar entender melhor esse gráfico aqui, para vocês verem aonde que eu quero chegar. Aqui, olha, a gente tem os innovators. Então, eles pulam de frente com uma inovação no mercado. Quando a gente fala, por exemplo, do receita previsível, do Predictable Revenue, lá de 2011, quem é innovator e quem é early adopter, quem ele é o tech que a gente chama e quem é o visionário, eles adotaram a receita previsível, estão usando isso desde 2012 e 2013. Beleza. Mas e aí? Eu tenho aqui a outra parte, as outras parcelas do mercado. Mas é igual a gente estava conversando, elas são separadas por um abismo. Então, a gente tem um penhasco, e aí o que a gente viu? Que nos últimos 2 anos, a grande maioria, que é esse aqui, ó, Early Majority, e esse Late Majority, eles já estão trabalhando em termos de outbound e de inbound nem se fala. Porque eles já estão trabalhando isso há bastante tempo. Quando a gente pensa no inbound, inclusive, ele já é uma realidade faz um tempo. Tanto que a gente pode considerar aqui que o inbound ele já está aqui nessa curvinha, porque muita gente já tem adotado. E quanto mais pessoas adotam, a gente sabe que no fim das contas essa estratégia ela deixa de ser tão eficaz. Aline, por que você está falando de tudo isso? Porque eu quero fazer com que vocês consigam passar pela essa fase do abismo. E como que a gente passa por ela? Se destacando. Porque por mais que, então, igual a gente está conversando, o outbound ele já é uma realidade, por mais que o inbound seja uma realidade, e sim, é muito bacana usar essas metodologias, sales engagement ainda não é. Então,
tá aqui um diferencial para que vocês consigam se destacar no mercado, igual a gente estava conversando, e passar aqui por essa fase aqui de abismo. Ser consultivo em vendas, de novo, é o que Sales Engagement. Então, acredito que vocês já devam estar muito familiarizados com esse nome, mas Sales Engagement está diretamente ligado a ser consultivo. Ser consultivo é essencial para uma venda complexa. Do mesmo modo, quando eu falo de Sales Engagement, então engajamento em vendas, eu estou falando de engajar tanto o lead quanto o vendedor para que eles cheguem até o final, até a venda ali, se esse lead ele tiver potencial realmente. Percebe o quanto que a venda consultiva está ligada ao Sales Engagement? Maravilha! Então, quando que faz ser consultivo em vendas? Eu vou olhar para esse gráfico aqui para tentar entender isso. Esse gráfico do Blueprint, o que ele nos ajuda? A entender os modelos de negócio e quando o cenário para outbound e para Sales Engagement faz sentido. Logicamente, eu estou falando aqui, então, de venda consultiva também. Se a venda do seu cliente está aqui, então, ela é mais freemium, não faz tanto sentido ser consultivo em vendas. Talvez o vendedor ele vai ser mais um tirador de pedido mesmo, porque ele ganha em volume. Um exemplo disso aqui é até o Snovio, que acredito que alguns de vocês já até usam. O Snovio é aquela ferramenta que nos ajuda para o levantamento de contatos. Então, ela se encaixa aqui nesse primeiro momento. Quando eu começo a caminhar para cá, eu já começo a diminuir o tamanho do meu mercado em relação a isso, mas eu ainda tenho uma parcela expressiva que se enquadram ali como small and medium business, então pequenas e médias empresas. Então ali normalmente empresas até 50 funcionários. Então, geralmente, essa empresa ela já possui um volume alto, uma estrutura mais complexa. Aqui, o outbound ele começa a fazer sentido. Mas ele faz mais sentido quando eu estou falando ali de empresas mais próximas ali de 50 funcionários. Então, quando eu pego uma empresa que tem uma equipe maior, até porque eu vou ter mais gente dedicada a fazer esse trabalho. E aqui também, da mesma forma, o Sales Engagement ele começa a fazer sentido. Então, quanto mais complexa a venda, mais sentido faz ali o Sales Engagement. Quando eu caminho aqui para o mid-market, para vendas enterprise, nossa, faz super sentido. A venda ela se torna muito mais complexa. Enterprise, então, nem se fala. Tem conta enterprise que a gente demora até anos para ser fechada. Então, a experiência de compra aqui, ela é essencial. Beleza? Já que a gente já falou, então, do porquê ser consultivo, sobre como ser consultivo e quando ser consultivo, vamos falar agora uma parte mais prática. O que um consultor de vendas ele faz, no fim das contas? Ele passa por 3 etapas dentro de um projeto. Então, ele faz um diagnóstico do cenário desse cliente, ele passa por uma fase de implementação, baseado no que ele viu ali que é necessário melhorar. Então, onde ele pode atuar, que ele identificou ali no diagnóstico, ele consegue começar a implementar. Consequentemente, a gente passa por uma fase de acompanhamento, em que eu vou ver o que foi implementado e, é claro, se existem outros pontos em que a gente pode atuar. Então, foi contratado um novo vendedor. O consultor de vendas pode ajudar nesse sentido, se tiver no escopo do projeto. Se não tiver, ele consegue contratar esse serviço à parte. Módulos extras de treinamento podem entrar aqui no acompanhamento também, beleza? Se eu estou falando, então, que um consultor de vendas, ele vai entregar ali um projeto para esse cliente, vai trabalhar ali com esse cliente,
para fazer com que a venda dele seja mais consultiva também. É claro que, depois de já ter analisado e visto se faz sentido isso, ele precisa entregar um funil em Y. Depois que ele roda o diagnóstico, ele entende como que é esse serviço, esse produto que o cliente oferece. E aí, a partir disso, pessoal, ele precisa tornar visível ali para o vendedor quais são as etapas de jornada ali do cliente que ele pode passar. O funil de vendas, ele ajuda a gente a entender a dinâmica do mercado e até a gente ter previsibilidade. Aqui na nossa tela, a gente tem um funil Y. Então, esse cliente, ele faz inbound. A gente vai estruturar no projeto o inbound também? Beleza, o inbound entra aqui para o vendedor quando? O outbound, a gente vai rodar a prospecção ativa. O que eu faço com esses leads? Como que eu trato eles da melhor forma possível? Depois, a gente tem o conectado. Então, os leads que eu consegui ali de outbound, os que me deram ok, eles estão conectados para mim. Depois eu já tenho o quê? O MQL, o SQL, o cliente. O MQL, SQL e o cliente são próximas etapas em que eu tenho que garantir que o meu lead ele passe por elas, se fizer sentido. Então, aqui a gente fala de Sales Engagement. Então, duas estratégias, a prospecção ativa, a prospecção passiva e o Sales Engagement aqui, no fim das contas, unindo essas duas. E aí, é claro, igual eu falei, vocês no diagnóstico vão entender como que é o cenário desse cliente e como aplicar isso aqui da melhor forma possível. Mas um consultor de vendas estrutura, então, um funil. Até para que ele consiga trabalhar isso aqui depois dentro da ferramenta e tornar um processo mesmo para todos os vendedores ali daquela empresa. Até um guia mesmo. Beleza? Legal. Vamos falar da documentação, então. Pensando ali no topo do meu funil, eu preciso entender qual é o meu perfil de cliente ideal. Senão, no fim das contas, como que eu vou dar um direcionamento para esses vendedores? Então, é aqui que entra o nosso ICP. O ICP, ele vai ser desenhado de acordo também com o diagnóstico. Então, você vai entender, olha, rodei o diagnóstico aqui, vi qual que é o mercado desse meu cliente, entendi o cenário dele, entendi a base atual de cliente dele, consigo desenhar um perfil de cliente ideal. Se ele não tiver um, ou se como ele está atuando não faça tanto sentido assim. E aí você consegue desenhar, então, o Ideal Customer Profile. Depois, então, a gente tem ali, depois que eu já construo o meu ICP, eu passo por uma fase, então, de pesquisa, depois de geração de leads, depois de enriquecimento de contatos e a fase de prospecção. Então, é legal desenhar o ICP. A gente até tem a nossa ferramenta gratuita em parceria com a ROC, que gera esse ICP também. Só responder umas perguntinhas, ele gera um PDF. Mas qual que é a ideia aqui? É desenhar qual que é o perfil de cliente ideal desse cliente, dessa empresa com que você está trabalhando, e montar ali qual que vai ser a estratégia de inteligência comercial. Legal. Mas além do ICP, é bacana entregar também matriz. Tanto uma matriz de qualificação, quanto uma matriz de objeção. São guias que vão ali dar um norte para os vendedores de como atuar. Então, se eu entrego esse tipo de documentação, vai ser super valioso para o seu cliente. Quais são os critérios para um cliente fechar com você, que ele chega ali na fase do fechamento? Quais são os critérios para fazer com que um lead passe de um hunter para um closer, de um SDR para um executivo de vendas? Então, é bacana pensar na entrega de matrizes. Beleza? Parceiro, e um outro material super importante de entregar é um deal flow.
O Deal Flow ele serve para calcular o número de prospects que o time de inteligência comercial, seja esse cliente tenha um time destinado a isso, ou o Hunter vai fazer isso, quantos leads esse time vai ter que captar para que ele consiga, para que essa empresa consiga chegar ali no número final de clientes que eles preveram para alcançar a meta. Então, isso aqui garante a previsibilidade. Nesse sentido, o Deal Flow ele se torna muito importante, porque além de a gente ter um alinhamento de expectativa com o cliente final, a gente mostra para ele exatamente o que ele precisa fazer para conquistar o número de clientes que ele quer. Se hoje eu chego para ele e pergunto, beleza, em quantos clientes você quer estar daqui 2 meses? Ele fala 100, se ele tem uma venda complexa, a gente sabe que isso não é factível. Então, baseado no que eu entendi do cenário dele lá no diagnóstico, eu construo um Deal Flow aqui. E a gente está falando desses 3 documentos, então ICP, Matriz, Deal Flow, que juntos formam um playbook de vendas, que é ali um entregável essencial da consultoria. O playbook, ele torna o processo escalável depois que você sai de lá. Então, se a gente está falando de caminhar com as próprias pernas, ele vai conseguir fazer isso se ele tiver tudo documentado. Até porque, se entrar um novo vendedor, esse novo vendedor vai saber como atuar também, beleza? Como precificar os seus serviços? Aqui a gente entra no X da questão. O que eu aconselho vocês? A sempre precificar baseado no custo de vocês, para vocês não terem prejuízo em relação a isso, na margem que vocês querem ganhar e no valor. Por quê? O valor é o que aquele cliente ali viu de valor no seu serviço ou no produto. Além disso, desenhe um projeto baseado nas horas gastas que vocês vão desempenhar. Então, monta uma planilhinha mesmo, com base nos entregáveis. Você já pode ter essa planilha mais ou menos pronta. Olha, para projetos com inbound, eu faço XYZ. Normalmente, para projetos de outbound, eu também faço XYZ. Então, eu já deixo isso mais ou menos desenhado. Eu estruturo um fluxo de cadência X. Quanto tempo eu gasto para estruturar isso? Entendo o que eu vou fazer de back-office, então que eu vou fazer sozinho. Então, vou fazer com o meu time, normalmente. E o que eu vou fazer com a equipe do meu cliente, que eu vou fazer de front. E aí eu consigo desenhar essas horas gastas e, com base nessa planilha, sempre construir o projeto. Além disso, eu consigo mostrar para o cliente o que vai ser feito. O que é ótimo, porque eu tenho tudo ali bem documentado. E por fim, pessoal, sempre busquem por mais recorrência. Então, igual a gente estava conversando lá na fase de acompanhamento, busquem por módulos extras. Então, olha, eu desenhei o meu projeto aqui, é esse o escopo. Mas, se entrar um vendedor novo, e a gente estiver na fase tal, eu posso oferecer um treinamento para ele também. Eu posso te ajudar na contratação. Eu posso oferecer um módulo extra de treinamento se a sua equipe estiver precisando melhorar em tal ponto. Então, precifiquem os módulos extras que podem ser oferecidos. Beleza? Pessoal, chegamos ao fim, falamos muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês amanhã para a gente falar, então, de diagnóstico. Vamos destrinchar tudo que a gente conversou hoje. Um abração, até lá!